72. E o repórter Vitor Gomes, da Rádio Bandeirantes Brasília, traz informações agora sobre o segundo dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus. Vitor, muito bom dia. Bom dia. Olá, Nelson, Ana, bom dia para vocês, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, o julgamento entra hoje no segundo dia. Os trabalhos serão retomados a partir das 9 horas aqui na primeira turma do STF, no anexo 2 do STF. Nós seguimos acompanhando todos os detalhes e destacamos que os trabalhos serão concentrados apenas no período da manhã de hoje e ficarão dedicados às falas dos advogados dos 4 réus, o general Augusto Heleno, o ex-presidente Jair Bolsonaro e dos também generais Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. A Procuradoria-Geral da República atribui 5 crimes a Jair Bolsonaro e outros 6 réus, que são tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e participação em organização criminosa armada e também dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Ontem, a sessão foi marcada por protocolos e também por recados passados pelo relator Alexandre de Moraes. O ministro leu o relatório da ação, uma espécie de resumo das fases realizadas até o momento, e ele também falou a respeito da punição, mencionou a punição aí que foi aplicada pelos Estados Unidos. Vamos acompanhar uma fala do ministro. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal, julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas. Essa coação, essa tentativa de obstrução, elas não afetarão a imparcialidade e a independência dos juízes desse Supremo Tribunal Federal. A história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação. Logo em seguida, seguindo o rito aqui desse processo, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, foi quem teve a fala. O PGR sustentou que existem provas de que o chamado núcleo crucial da denúncia planejou e tentou um golpe de Estado. Segundo Paulo Gonet, o plano só não se consolidou porque os então comandantes do Exército e da Aeronáutica se recusaram a descumprir a Constituição. Vamos acompanhar. Não reprimir crime não põe em risco o modelo de vida civilizado. As provas da acusação decorrem de testemunhos e de documentos, vistas no contexto em que se insere, são bastantes para afirmar a convicção segura das práticas repudiadas pela legislação penal. Como o tenente-coronel Mauro Cid foi o delator desse caso, a defesa dele foi a primeira a se pronunciar. A defesa informou, que o advogado César Bittencourt afastou o envolvimento do militar no crime. Vamos acompanhar. Não há uma linha, um áudio, uma fala que demonstra a intenção real de subverter o regime constitucional vigente. O que temos aqui, presença física e função institucional. Só isso. Mas isso não é crime, nem aqui nem na China. Dos 8 réus que estão sendo julgados, só o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, o deputado Alexandre Ramagem, responde a apenas 3 das acusações. Ele responde por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada. Isso porque as acusações de dano qualificado e deterioração no patrimônio tombado foram suspensas, já que aconteceram após a diplomação de Ramagem como deputado federal. Ele é acusado, então, pela PGR de usar a estrutura da ABIN para alimentar o plano seria aí golpista, e o advogado Paulo Renato Garcia Pinto, que é o advogado de Ramagem, afirma que a Procuradoria errou em provas usadas na denúncia. Vamos acompanhar. Houve, nas alegações finais do Ministério Público Federal, um equívoco muito grave em relação ao Alexandre Ramagem. Nós estamos acompanhando todas as defesas que se pronunciaram ontem. A defesa do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier,
voltou a negar que ele tenha colocado as tropas da força à disposição de um suposto golpe. O advogado Demóstenes Torres, que defende o militar, contestou a delação de Mauro Cid e chamou a acusação de ginástica. Vamos acompanhar. Hoje eu vi uma ginástica feita pelo Procurador-Geral da República para tentar dizer que, se ela for rescindida, os fatos permanecem rígidos. Permanecem rígidos para quem? Só se for para acusação. Já o advogado que defende o ex-ministro Anderson Torres disse que a delação de Mauro Cid não implica crimes ao cliente dele. Elmar Roberto Novak afirmou que Torres atuou apenas como consultor jurídico do ex-presidente. Vamos ouvir. A delação de Mauro Cid não implica Anderson Torres em absolutamente nada. Pelo contrário, quando perguntado, ele disse que Anderson Torres não participou das reuniões onde se discutiu minutas antidemocráticas. Quando se falou da classificação de risco, radicais, pouco radicais, menos radicais, Anderson Torres não fazia parte dessa classificação. O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, rebateu as acusações da PGR e diz que não há provas da liderança de Bolsonaro na suposta trama golpista. Destaca que não houve ordem para que as Forças Armadas impedissem a posse de Lula. Aponta a delação premiada do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, que embasa uma parte da acusação, de forma que é confusa e cheia de contradições. E ressalta que é motiva para a defesa de hoje. A expectativa é fazer uma defesa verdadeira, uma defesa baseada em pontos jurídicos, e é isso que nós vamos fazer. O advogado do general Walter Braga Neto informa que acredita na inocência do cliente. Eu acredito nas provas dos autos. Portanto, como eu estudei esse processo, das folhas que foram disponíveis às defesas, falando em nome de Walter Souza Braga Neto, eu confio na absolvição do meu cliente. Além da sessão de hoje, há mais 3 julgamentos previstos aqui no STF, começando na próxima semana. Então, terça, quarta e sexta. Com a conclusão da manifestação dos advogados dos réus hoje, o julgamento será retomado na terça da semana que vem e nessa sessão o relator, o ministro Alexandre de Moraes, apresentará o voto dele. Na sequência, os 4 ministros da primeira turma também votam. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai acompanhar o julgamento da casa em que ele vive aqui em Brasília. Eu volto com vocês. Obrigado, Vitor Gomes. Bandeirantes 7 e 11.